Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor, né? Mesmo de forma diferente, mas fazendo a mesma coisa. Nós estamos aqui para engrandecer o nome de Deus e para ouvir a sua voz. Lembrando que estamos com a nossa IBD via Google Meet e também temos o nosso treinamento de missões no sábado às 16 horas, da mesma forma, via Google Meet. Se você tiver pedido de oração, por favor, pode estar colocando aí para depois nós estarmos orando. E nesse momento nós vamos estar louvando ao Senhor. Vamos louvar? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nesse momento nós vamos estar orando, né? Em nosso momento de intercessão. Sabemos que temos vários motivos para estarmos colocando diante do Senhor, mas especificamente vamos estar orando pelas pessoas que têm passado por tribulações nesse momento e dificuldades
como em todo mundo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui juntamente com meus irmãos, em primeiro lugar, te louvando, engrandecendo o teu nome pela tua bondade e, Deus, e pelo teu poder transformador. Nós cremos em ti, Senhor, e por isso estamos aqui pedindo, por isso estamos intercedendo por pessoas que perderam de forma dolorosa os seus entes queridos. Deus, pessoas que muitas vezes, através dessas situações, estão perdendo a esperança, Deus, de um amanhã, de um futuro. Mas nós queremos colocar diante de Ti, Deus, realmente que o Senhor possa estar tomando essas pessoas nas Tuas mãos, Deus. Que o Senhor possa nos usar como instrumentos do Senhor para levar consolo ao coração dessas pessoas que têm perdido pessoas. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, que nós possamos ser portadores da palavra de esperança, das boas novas, Deus, através da qual as pessoas possam não viver com medo, Deus, não viver com o pânico de tudo isso que está acontecendo, mas que elas possam, Deus, realmente, Deus, crer que ainda há uma solução, que ainda há uma saída e que tudo isso está nas Tuas mãos. Nós cremos no Teu poder, Senhor Deus. Nós cremos, Deus, que se há alguém que pode mudar de forma grandiosa tudo isso que está acontecendo no mundo nesse momento, é o Senhor. E nós cremos em Ti. Deus, nós também pedimos da mesma forma que o Senhor possa estar, Deus, nos ajudando a solucionar os nossos problemas da igreja. Deus, Você sabe que nós temos algumas questões de documento, algumas questões que nós temos planejamento para esse ano, questões da construção, e nós também temos confiado tudo isso nas Tuas mãos, porque nós sabemos, Deus, que tudo está no Teu poder. Deus, tudo acontece conforme a Tua vontade e no Teu tempo. Mas nós pedimos, Deus, que o Senhor possa fazer com que o nosso coração esteja tranquilo quanto a todas essas coisas. Que nós possamos, Deus, realmente continuar confiando em Ti em todo o tempo. Deus, sabendo, Deus, que no tempo certo virá de Ti aquilo que nós esperamos e aquilo que o Senhor tem planejado desde o início. Nesse momento pedimos que o Senhor possa estar me usando como instrumento do Senhor, que o Senhor possa estar realmente, Deus, fazendo com que a Tua palavra seja bem recebida em nossos corações. Que nós possamos realmente estar com o nosso coração aberto, Deus, e inclinado à Tua voz. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 7. Hoje nós vamos trabalhar 2 versículos apenas, versículos 13 e 14. Nós estamos aqui na nosso estudo do Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre o texto da porta estreita e a porta larga. É um assunto que às vezes parece até que não é necessário falar, porque tanto tempo você vai na casa das pessoas e aquele quadro bonito na porta das pessoas, que muitas vezes elas não sabem entender a dinâmica e a mensagem que aquele quadro pode trazer para a vida delas, que tem muita implicação na nossa vida, de fato. Mas hoje nós vamos falar um pouco disso. Mateus 7, versículos 13 e 14, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse momento aqui do sermão já está chegando para a parte final do Sermão do Monte. E nesse final há uma dinâmica de escolhas, né, que trazem implicações no juízo escatológico. Ou seja, depois de Jesus ter falado tudo o que ele ensinou, nesse momento ele fala, então, desse momento em diante vocês podem tomar decisões baseadas naquilo que eu ensinei a vocês. São 2 portas, 2 árvores, 2 afirmações e 2 construtores. Então é todo esse final aqui do capítulo 7. Hoje nós vamos tratar das 2 portas ou os 2 caminhos a escolher. Será que nós temos feito escolhas corretas diante daquilo que nós conhecemos de Deus, daquilo que Ele tem falado a nós na Sua palavra? Será que realmente nós temos pesado as nossas decisões? Ou será que nós temos analisado em que caminhos temos andado, da forma como a palavra de Deus tem colocado aqui nesse momento? O assunto dos caminhos não é uma novidade para os ouvintes,
porque nós vamos ver agora em alguns versículos, por exemplo, Deuteronômio 30, os ouvintes já tinham conhecimento disso, né? Eles já sabiam um pouco dessa dinâmica dos dois caminhos. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. São escolhas, são caminhos diferentes para que as pessoas tomem decisões. Jeremias 21:8 também tem uma dinâmica parecida com esta que nós vimos de Deuteronômio. Jeremias 21, versículo 8. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Seguindo o mesmo exemplo, você também tem o Salmo 1 e tantos outros textos que vão colocar escolhas e vão colocar questões onde, quando você faz uma escolha por um caminho, você pode ser bem-sucedido ou mal-sucedido, dependendo da escolha que você faz. E realmente, quando nós vemos essa dinâmica, além disso, né, que nós vemos aqui da escolha dos dois caminhos que está sendo colocado aqui em Mateus e esses outros textos que nós estamos também combinando com essa dinâmica de dois caminhos, também, segundo Carson, há no texto de Mateus um panorama onde aparecem, nesse texto aqui, no versículo 13 e 14, aparecem dinâmicas que são das duas portas, dois caminhos e duas multidões e dois destinos. Ou seja, uma decisão vai levando a seguinte, até que se concretize aquilo que se espera, né? Cada um tem uma esperança quando começa um caminho. E quando você vê aqui essas dinâmicas, você vai vendo que a escolha do caminho, a escolha da porta, as pessoas a quem você está se juntando, elas vão terminar chegando em um destino, cada um delas num destino distinto. Verificando aqui a respeito do versículo 13. Vamos ler novamente. Versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus inicia a fase das escolhas advertindo seus seguidores a entrarem pela porta estreita. Na verdade, a referência é como se fosse de um portão de uma cidade. É claro que existem portões grandes e portões pequenos, mas aqui a questão não é o tamanho do portão que está sendo colocado, a dinâmica que está sendo colocada aqui nesse texto de Mateus, nesse versículo 13, é que nós podemos entender que esses portões, Jesus estaria falando com eles como se fosse do reino, ou seja, a porta do reino. Quando você pensa naquilo que Jesus está ensinando a respeito de como entrar no reino, ou seja, como ser participante do reino de Deus, aqui nesse momento ele fala que haverão portas diferentes, com dinâmicas diferentes, e é exatamente disso que está sendo tratado aqui nessa parte do sermão. Nós podemos entender, como disse, que essa porta seria a porta do reino, já que o sermão ele trata desse assunto. Mas existe outra porta, que é a larga, que ele também fala aqui. Na verdade, ele só cita a porta estreita no versículo 13, né? Quando ele fala, entrem pela porta estreita, pois... Então ele vai falar todo o panorama da porta larga. Quando nós olhamos para o texto, e vendo que ele exige uma escolha, ou seja, não é assim, olha, você vai para essa porta, mas Jesus está falando, olha, procurem entrar pela porta estreita, porque existe uma outra porta. E aí nós começamos a ver que sempre que essa dinâmica de escolha, ela gira entre ter Deus como Senhor e obedecer a Ele fielmente ou não. Não é isso que nós vemos nos textos que nós vemos lá de Deuteronômio e Jeremias?
A bênção e a maldição, a vida e a morte, tudo isso está sendo falado sobre o quê? Sobre obediência a Deus. Sobre a questão de você seguir fielmente a Deus ou você escolher um outro caminho. E isso não é colocado diante de nós desde o Éden? Desde o início isso é colocado. Quando Deus coloca Adão lá no jardim do Éden e fala para ele, você pode comer de tudo. Nessa árvore que está aqui no meio do jardim, não coma dele, porque o dia que você comer, certamente morrerá. E aí o homem faz o quê? O homem vai e entendendo que, enganado pela serpente, é claro, quando a mulher foi enganada, mas a questão é, se você comer, você não vai morrer, mas você vai ser igual a Deus. Então, tentado por essas coisas, o homem vai e escolhe um caminho diferente daquilo que Deus está propondo para ele. Essa dinâmica que sempre que nós vemos, quando a questão é tratada é de escolha, de dois caminhos, de duas portas. A porta larga, ela dá acesso a um caminho amplo, segundo o texto, e espaçoso. O que é entendido, segundo... Só um minuto que pulou aqui na minha frente aqui. Um caminho amplo e espaçoso, o que é entendido segundo o ensinamento do sermão, que há uma ausência de responsabilidade e padrões. Ou seja, eu penso que eu não preciso ter responsabilidade sobre as coisas. Quando eu tomo qualquer atitude sem fazer a vontade de Deus, eu estou entendendo que eu não vou ser responsabilizado por isso. Eu não preciso me preocupar. E, ao mesmo tempo, as pessoas pensam que não há padrões. Quando você está falando de uma porta larga, ou seja, é um caminho onde eu não preciso obedecer a ninguém. Tudo isso eu posso fazer sem que haja nenhum tipo de consequência depois. Como eu disse, não há responsabilidade nos atos que eu tomo. John Stott diz que neste caminho há diversidade de opiniões, no caminho largo, né? A diversidade de opiniões e frouxidão moral é o caminho da tolerância e da permissividade. Não tem freios, nem limite de pensamentos ou de condutas. Os viajantes desse caminho seguem as suas próprias inclinações, isso é, os desejos do coração humano em sua degradação. A superficialidade, egoísmo, hipocrisia, religião mecânica, condenação. Essas coisas não precisam ser aprendidas e cultivadas. É preciso esforço para resistir. Nenhum esforço é necessário para praticá-las. Por isso é que o caminho largo é fácil. Você prestou bastante atenção nessa citação aqui, de John Stott? Ele fala que nesse caminho, que é citado aqui como caminho largo, é um caminho onde eu escolho fazer tudo aquilo que é minha vontade. Eu procuro me satisfazer. Eu não estou preocupado com Deus e com aquilo que Ele pensa. Eu tenho uma forma religiosa que não é Ele quem impõe padrão, mas eu que determino como é que ela vai ser. Na verdade, é um caminho onde eu só procuro me agradar, onde eu procuro fazer aquilo que é fácil, onde não há esforço nenhum, onde eu não preciso me preocupar com nada. Simplesmente, eu tenho que fazer a vontade do meu coração, as inclinações pecaminosas do meu coração. E mesmo assim, eu penso que seguindo o caminho dessa forma, eu vou chegar no lugar que está reservado para quem anda no caminho estreito. É preciso esforço para resistir a esse caminho largo. Conforme Jesus diz, mesmo sendo confortável, esse caminho vai levar para o reino de Deus? O que o texto diz? Ele diz que esse caminho vai levar à perdição. Muitos vão por esse caminho, mas esse caminho não leva à salvação, ele leva à perdição, ou seja, à destruição. O caminho onde eu faço tudo aquilo que eu quero, quando ele fala aqui de perdição, o que quer dizer aqui é que é uma destruição,
eterna, ou a segunda morte. Quem anda dessa forma, só procurando se satisfazer, já começa aqui se autodestruindo e depois também continua, porque ele vai ficar afastado de Deus. Como resultado, ou como destino desse caminho, ele tem a morte eterna, que é o inferno. É claro que muitos que entram pela porta larga chegarão ao fim do caminho querendo mudar de porta. E uma coisa interessante que nós podemos ver em Lucas capítulo 13, Lucas 13, 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ou seja, é claro que muitas pessoas que vivem segundo a sua vontade, dando de cara com a realidade, dando de cara com o destino pelo qual eles caminharam todo esse caminho, eles vão querer fazer o quê? Então agora eu quero mudar. Agora não há mais solução para a mudança de caminho. Você não pode pular desse lado para o outro, porque não há atalhos de um caminho para o outro. O caminho largo, ele vai para o destino dele. Se você fizer a opção pelo outro caminho, que é o que nós vamos ver agora, ele também tem o destino dele. O que diz o versículo 14? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui a porta é apertada e o caminho difícil. Uma ideia que tem quando fala que difícil é que é um caminho de tribulação ou perseguição. Não é um caminho fácil. O próprio Jesus está dizendo aqui, a porta é estreita e apertado o caminho. Como eu falei, a expressão verdadeira aqui é difícil, ou seja, tribuloso, cheio de perseguição, cheio de sofrimento. Nesse caminho se faz o que Deus revela na sua vontade. Nesse caminho eu não faço aquilo que eu quero, eu não me satisfaço, mas eu obedeço aquilo que Deus revela nas Escrituras sobre a vontade dele. No caso aqui desses seguidores de Jesus, aquilo que eles já tinham ouvido falar, aquilo que Jesus já tinha ensinado a eles. Simplesmente, nesse caminho se obedece àquilo que Deus revela da sua vontade. Só há uma verdade. Essa verdade tem freios e limite. Ninguém faz o que quer nesse caminho. Todos seguem os ensinamentos de Jesus. E por isso eles serão perseguidos. Será que você entende isso? Que todos aqueles que escolhem esse caminho por ser difícil, eles já estão escolhendo ser perseguidos, estão escolhendo passar por tribulação voluntariamente e conscientemente? Jesus está alertando aqui para isso. Que quem escolher o caminho do reino é um caminho difícil e é um caminho com sofrimentos. É um caminho que somente aqueles que estiverem dispostos a seguir e a praticar aquilo que ele ensina, realmente chegarão no destino desse caminho. Um comentário que eu vou estar lendo aqui de C.S. Lewis, né, quem gosta dos livros dele, quem gosta das leituras, tipo Crônica de Nárnia, que ele é o autor, ele tem um relato bem interessante a respeito dessa questão do caminho estreito. C.S. Lewis escreve que aos 13 anos começou a alargar a sua mente e logo trocou as palavras eu creio por eu sinto. E isso foi um alívio libertador. Se sentia aliviado em trocar a tirania da revelação divina pelo suave pensamento superior. Não haveria mais nada a obedecer e crer, somente o que fosse confortável e excitante. Olha que interessante esse relato de C.S. Lewis.
é porque ele vai de encontro ao testemunho de muitas pessoas que você conhece que de alguma forma conheciam o Evangelho e por algum motivo em sua vida fizeram uma opção por agregar mais algum tipo de conhecimento ou mais algum tipo de espiritualidade a isso e terminaram se desviando do caminho de Deus. Quando a pessoa está caminhando nesse caminho que é estreito, a única coisa que ela faz é obedecer. Ela crê naquilo que o Senhor fala e obedece. Quando começa-se a ter esse pensamento que ele escreve aqui, onde ele troca o eu creio por eu sinto, acontece exatamente o que eu descrevi agora há pouco, que aconteceu no Jardim do Éden. Eu me sinto preso, de alguma forma, e por isso dou um grito de liberdade. Esse caminho não é para mim. Eu não gosto de ninguém controlando minha vida. Eu não gosto de que ninguém me diga o que fazer. Não é uma escolha que as pessoas fazem muitas vezes? Quem anda no caminho estreito do qual Jesus está falando aqui, não age dessa forma. O caminho estreito é difícil, porque requer fé e obediência a Cristo, mesmo sob sofrimento. Enquanto o largo tem muitas pessoas buscando se satisfazer, o estreito exige renúncia própria e impõe um padrão. Qual é o padrão? Cristo. Quem escolhe o caminho estreito, escolhe seguir os mesmos passos de Cristo. Escolhe renúncia, escolhe sofrimento, escolhe perseguição. Porque como o próprio Jesus diz, se perseguiram o Senhor, vão perseguir os discípulos. Se eles deram voz, a autoridade à voz daquele Senhor, eles vão dar também a dos discípulos. Então, da mesma forma, se nós andarmos da mesma forma que Jesus, se Ele for o nosso padrão, nós não podemos esperar ser bem tratados pelas pessoas. Nós vamos ser tratados à parte. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui para esses discípulos nesse momento. Que todos aqueles que escolhessem um caminho estreito, eles escolheriam um caminho de renúncia, um caminho de andar à margem da sociedade, um caminho de procurar agradar a Deus, mas ser rejeitado pelos homens na sua forma de viver. Mas Jesus disse que este é o caminho que leva à vida. Ao contrário do caminho largo, essa vida, ela é encontrada. Não é isso que fala aqui no versículo 14? Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos o que a encontram. Ou seja, são poucos que encontram essa vida. Quem anda nesse caminho que é tão difícil, no final dele, o que ele encontra é a vida, e a vida que se tem em Jesus. Por que ele fala que esse caminho é encontrado por poucos? Porque encontrar a porta e o caminho que leva à vida eterna é encontrar Jesus. Observe o que fala em João, capítulo 10. São palavras do próprio Jesus a respeito disso. Se você crê que Ele é a verdade testificando da verdade. João 10, versículo 7, diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Não é disso que Jesus está falando aqui em Mateus 7? É a mesma coisa que está falando em João 10. E ainda em João 14, versículo 6, que diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dá para você entender que quando alguém encontra Jesus,
ele está encontrando a vida, ele está encontrando o caminho que leva ao reino de Deus? Porque o reino está sendo implantado pelo próprio Jesus. Ou seja, encontrar Jesus e seguir os seus passos é encontrar o caminho do reino. Diante dessas informações, os seguidores de Jesus que estão ouvindo aqui esse sermão deveriam decidir qual porta abrir, seguindo a Jesus ou o caminho largo e enganoso. Jesus ensinou todas as coisas que eles precisavam aprender para serem capazes de fazer escolhas. E nesse momento, Jesus está falando para eles: escolham. Vocês devem entrar pela porta estreita. Mas existe a porta larga. A porta larga leva à perdição. A porta estreita leva à vida. É claro que a vontade do Senhor é que as pessoas entrassem toda pela porta estreita. Mas aqui está sendo colocada uma liberdade para que eles escolham qual caminho seguir. Porque se eles escolhessem seguir Jesus, eles sabiam realmente pelo que passariam. Concluindo a ideia do que nós estudamos aqui essa noite, Jesus mostra claramente que, muito distante da hipocrisia religiosa e moral vista nos mestres da lei, para entrar no reino era necessário estar disposto a autossacrifício. O caminho estreito que leva à vida é um caminho de autossacrifício, não é alguém que te sacrifica. É você que voluntariamente, e é isso que Jesus está aqui mostrando na implicação dessa lição, a respeito da porta estreita, do caminho estreito e do largo. Quem quiser me seguir tem que estar disposto a se autossacrificar. Não vive para si, não vive para se satisfazer, vive para crer em mim e me seguir da mesma forma como eu vivi, da mesma forma como eu ensinei. Eles precisavam decidir a porta a seguir e o caminho, e no final encontrariam o seu destino. A porta larga hoje continua influenciando multidões que buscam fáceis atalhos para entrar no céu. O caminho é pavimentado por distorções da verdade, por inclusão pecaminosa, ou seja, uma forma de incluir as pessoas no reino de Deus, mesmo vivendo uma vida de pecado. Esse caminho é pavimentado por autossatisfação e por ecumenismo, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Você pode pegar qualquer caminho aí que no final você vai estar diante de Deus. Com certeza você vai estar. Só que não da forma como você espera. Você pode estar diante de Deus esperando ser abraçado e pode ser julgado. Este caminho é facilmente encontrado e ele atrai multidões, até mesmo em ajuntamentos religiosos. Mas não se iluda, ele leva à perdição, segundo o que Jesus diz. Jesus é a única porta e caminho sem atalhos. Quem procura por ele encontra a vida. Uma vida difícil, com padrões, com aflições e perseguições. Mas essa pessoa que anda por esse caminho receberá a força de quem venceu o mundo e garante a entrada no reino de Deus. Essa escolha que Jesus apresentou para os discípulos e é o que é apresentado para cada um daqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu encerro dizendo: avalie qual porta escolher. Ande biblicamente no caminho. Lembre que é impossível trocar o destino final quando você estiver de frente a ele. O tempo de escolher o caminho é enquanto você está vivo. Se você está ouvindo essa mensagem e você ainda não optou, se você vive num dilema religioso, num dilema de vida, com incertezas de futuro,
aqui está a solução para esse seu dilema. 2 caminhos estão diante de você. Ou você se satisfaz e de forma enganosa vai para a perdição, ou você entra no caminho que é difícil, que é de autossacrifício, que é a imagem daquilo que Cristo viveu, mas que o final dele é a vida eterna com Cristo. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, depois de ter lido Tua palavra e compartilhado ela. Nós queremos realmente pedir que o Teu Santo Espírito possa encontrar lugar em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa encontrar lugar para realmente iluminar nosso entendimento. E aqueles que ainda, de alguma forma, mesmo tendo ouvido o Senhor, e como eu citei no início, tendo visto aquele quadro bonito na parede dos 2 caminhos, não têm entendido ainda a mensagem dele. Deus, que ao ouvir essa mensagem, que possa ser capaz de decidir qual caminho seguir hoje. Não um caminho de autossatisfação para o engano e para a destruição, mas um caminho que mesmo com sofrimento, mas com a força do Senhor, caminhando em esperança, até nos encontrarmos no Teu reino. Nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.